Olá, como vai você? Tudo tranquilo? Tudo bem? E aí, se dedicando aí ao estudo e principalmente ao desenvolvimento da previdência do servidor? Então vem comigo, vamos aqui esclarecer mais um ponto, mais uma dúvida que chegou para a gente via e-mail, né, via Facebook. Boa tarde, gostaria de fazer um questionamento referente a um caso concreto que está acontecendo junto ao Instituto onde trabalho. O servidor médico efetivo foi cedido ao PSF, o Programa Saúde da Família, né? Onde ganha bem mais do que no seu cargo efetivo e contribui sobre esse valor. Agora, ele requereu aposentadoria por tempo de contribuição. Ingressou em 83, portanto, se aposentará pelo último salário. Mas esse salário será o que recebe sendo cedido ou ao valor de seu cargo efetivo? Obrigado. Senhores, aqui tem uma informação muito, mas muito importante. O servidor foi o quê? Foi o quê? Cedido. E isso significa o quê? Que ele manteve a sua filiação previdenciária no seu ente de origem, no seu RPPS de origem, né? Isso aí são casos que acontecem muito comuns em todos os entes da federação e alguns entes da federação têm cometido equívocos na hora de efetuar os recolhimentos das contribuições, né? A cessão é um instituto que ela pode se dar sob duas formas. A primeira, sem ônus para origem, e a segunda, né, com ônus para origem. No caso da cessão com ônus para origem, onde ele continua recebendo a remuneração pelo órgão que o cedeu, né, não dá muito problema, porque a incidência ocorre normalmente. Mas quando não há ônus para origem, ou como no caso, esse indivíduo recebe um valor a mais lá no local onde ele está exercendo as suas atribuições, é que acontece o problema. E por que acontece o problema? Porque é muito comum que aquele ente federado que está usufruindo dos serviços dele tome três atitudes, ou uma das três atitudes. A primeira, recolha as contribuições previdenciárias e não repasse elas para o RPPS de origem. A segunda, promova a sua filiação no regime geral de previdência sob o argumento de que ele não é servidor efetivo daquele ente. E a terceira, não faz nenhuma nem outra, né? É menos provável, mas ainda acontece, não promove nenhum recolhimento para ele. Senhores, o servidor que é cedido, ele tem o seu vínculo, né? O seu vínculo inicial vamos dizer assim, com uma espécie de suspensão. O vínculo dele com o ente federado, né, é como se estivesse suspenso. E por que como se estivesse? Porque não é uma suspensão propriamente dita à medida que ele está trabalhando, né, em outro ente por autorização de seu órgão de origem, tá? Independente dessa natureza de suspensão, o que é importante é que a ida dele para o outro ente não retira a característica de servidor efetivo daquele estado, daquele município, daquele órgão, daquela entidade. Não retira. Ele mantém essa característica. E em razão disso é que as suas contribuições previdenciárias devem ser repassadas para o seu regime próprio de origem. E como é que se dá esse repasse, ou qual o limite que deve ser observado nesse repasse? O limite é aquele que está previsto na Constituição. Qual o valor máximo que o servidor pode receber a título de aposentadoria, né? Por ocasião da sua concessão? A última remuneração do cargo efetivo. Então, a incidência de contribuição lá deve observar, né, as regras do ente aqui, para que seja observado que a remuneração de contribuição, a remuneração do cargo efetivo daquele cidadão. É isso que nos diz, né? É isso que nos diz a Orientação Normativa 02 de 2009. Lá no seu artigo 31, ela diz o quê, né? Havendo cessão, licenciamento ou afastamento,
O cálculo da contribuição é feita com base na remuneração do cargo efetivo em que ele era titular e não com base na remuneração que ele está recebendo em outro ente federado, né? Ah, mas ele ganhava 1.000 aqui, vai ganhar 10.000 lá, ele vai pagar quanto? Ele vai pagar a contribuição incidente sobre os R$ 1.000, mesmo que ele esteja recebendo 10.000 lá. Então, a incidência de contribuição no questionamento sobre o valor que ele recebe no programa Saúde da Família é equivocada. Ponto, né? Primeiro aspecto, ela é equivocada. E aí, como é que fica, Bruno? Essa incidência, ele pode ser restituído, né? Olha, a pergunta diz que ele vai se aposentar por tempo de contribuição, né? Ela dá a entender que é a última remuneração. Mas como isso não está claro, vamos fazer o seguinte questionamento. Esse valor que ele contribuiu, ele pode ser utilizado para calcular a média contributiva? Pode. Ele pode sim, a meu ver, ser utilizado para calcular a média contributiva. É óbvio que este cálculo também vai estar limitado ao quê? A última remuneração do cargo efetivo na hora em que você for definir o valor dos proventos que serão objeto, né, ou que acompanharão a concessão do benefício. Então, pode lá incidir, pode ser utilizado na média? Pode. Eu entendo que pode, não há problema nenhum. Mas o benefício ainda, por ocasião de sua concessão, terá como limitador a remuneração do cargo efetivo. Agora, Bruno, e se ele, né, for se aposentar pela última remuneração do cargo efetivo? Nesse caso, está mais do que cristalino que o desconto sobre os valores que ele recebia no programa Saúde da Família foram indevidos e podem ser objetos de, e devem ser, melhor dizendo, objeto de restituição. Cabe ao servidor pleitear essa restituição, cabe ao ente federado promover essa restituição. A utilização dele para a média impede a restituição, mas se ele também não quiser utilizar ele para a média, ele está acobertado, né? Ele pode dizer a incidência foi equivocada, né? A incidência foi feita de forma errônea, então eu quero a restituição dos valores que eu contribuí, mesmo me aposentando pela média, dos valores que eu contribuí acima da última remuneração do cargo efetivo. E esta restituição deve ser concedida, sim, com as devidas atualizações monetárias, ok? Ele cabe e ele tem direito a esta restituição. Então, a aposentadoria dele, mesmo havendo essa contribuição, por ela ter sido indevida, será ou terá como valor máximo que a última remuneração do cargo efetivo, quando? No momento em que a aposentadoria for concedida. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Muito obrigado e fico aguardando mais um questionamento.